Graça e paz, amados irmãos. Eu sou o pastor Alan Gonçalves, da Igreja Batista Campos Brancos, aqui da cidade de Planura. Irmãos, diante de tantas notícias ruins nesses últimos dias, eu venho te trazer uma boa notícia. Na verdade, uma ótima notícia. Deus não está irado com você. Deus não está zangado com você. Deus não está bravo com você. Por conta desses últimos acontecimentos a respeito aí do coronavírus, muitas pessoas, inclusive muitos cristãos, têm tido uma ideia muito errada, muito distorcida a respeito de Deus. E a imagem que isso tem nos passado é a imagem de um Deus bravo, de um Deus nervoso, de um Deus que de repente resolveu descarregar toda a sua raiva, todo o seu ódio, toda a sua ira na raça humana e fazendo isso através do coronavírus, né? Infelizmente, muitas pessoas têm tido essa ideia de Deus, de um Deus vingativo, de um Deus que está sentado no seu trono e falando: agora vocês me pagam, agora vocês vão ver, agora eu vou vingar tudo que vocês fizeram com Jesus, tudo que vocês estão fazendo com o meu filho, eu vou vingar de vocês, vocês vão ver. Mas a verdade é que isso é uma ideia errada a respeito de Deus e essa ideia não pode ser propagada de maneira nenhuma. Essa imagem distorcida de Deus, na verdade, não representa o Deus da Bíblia Sagrada. Não representa o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é um Deus de amor, né? Olha aqui, em Isaías capítulo 54, no versículo 9, está dizendo assim: porque isso será para mim como os dias de Noé. Isso é Deus falando. Pois jurei que as águas de Noé não inundariam mais a terra. Assim jurei que não me irarei, ou seja, não ficarei bravo mais contra ti, nem te repreenderei. Então, a ira de Deus para com a humanidade cessou. Deus não está mais bravo, Deus não está mais irado. Por quê? Porque a cruz de Jesus mudou tudo. Porque a obra de Jesus na cruz do Calvário mudou tudo. A ira que era para cair sobre nós, a ira que era para cair sobre a humanidade, Jesus levou sobre si. Veja como o Espírito Santo está ratificando isso através do apóstolo Paulo. Em 2 Coríntios capítulo 5, o versículo 21, que está dizendo assim: aquele que não conheceu o pecado, está falando de Jesus, aquele que não conheceu o pecado. Jesus não conheceu o pecado, Jesus não cometeu nenhum tipo de pecado. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele, ou seja, para que em Jesus fôssemos feitos justiça de Deus. Jesus não conheceu o pecado e se fez pecado por nós. Como que uma pessoa que não conheceu o pecado, como uma pessoa que não sabe o que é pecado, se fez pecado por nós? A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele, para que em Jesus fôssemos feitos justiça de Deus. Então, do mesmo modo que uma pessoa santa como Jesus não conhecia pecado, não sabia o que era pecado, mesmo assim se fez pecado, nós que éramos pecadores, que não conhecíamos justiça, Deus nos fez justiça. Do mesmo modo que um santo se fez pecado, Deus está usando um pecador para se tornar justo. Então Jesus se tornou o maior dos pecadores na cruz do Calvário, sem sequer ter cometido um único pecado. E nós fomos feitos justiça de Deus sem mesmo termos praticado um ato de justiça sequer. Então, a obra de Jesus na cruz do Calvário mudou tudo. Deus não está bravo conosco, Deus não está irado com você, porque Jesus levou sobre si essa ira. Porque quando Jesus foi crucificado, a Bíblia diz que houve 3 horas de densas trevas. Nesse período de densas trevas, Deus estava cumprindo
cumprindo tudo. Toda a punição que era para cair sobre mim e você caiu sobre o Senhor Jesus. Você consegue ver que a cruz de Jesus mudou tudo? Que o sacrifício de Jesus nos coloca numa posição altamente privilegiada, altamente favorecida? Então, meus queridos e amados irmãos, não viva como se Jesus não tivesse vindo. Não viva como se a cruz não existisse. Sabe, desde a época do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo ia pregar nas sinagogas, então os judeus iam ler ali os pergaminhos e eles, ponderando sobre os pergaminhos, eles falavam: olha, porque o Messias vai vir, porque o Messias vai vir. Essa era a pregação dos judeus na época do apóstolo Paulo. Então, quando Paulo entrava na sinagoga e ia pregar na sinagoga, o apóstolo Paulo pregava o seguinte: olha, gente, esse Messias que vocês estão esperando vir, na verdade, ele já veio. O Messias que Moisés falou, que os profetas falou e que todo sábado vocês estão pregando a respeito dele, dizendo que ele vai vir. Paulo dizia: na verdade, esse Messias já veio e vocês o crucificaram. O Messias já tinha vindo, já tinha cumprido a maior obra de redenção, só que eles estavam vivendo como se Jesus não tivesse vindo ainda. Então eu quero falar para você que Jesus já veio, a obra já está cumprida, tá? Só para concluir aqui a respeito de Isaías, capítulo 54, no versículo 9, onde a Bíblia fala que Deus não está irado conosco, nós vamos ver que o Espírito Santo colocou tudo ordenadamente, da forma mais linda e perfeita. Em Isaías capítulo 53 fala a respeito da substituição, fala a respeito do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E em Isaías capítulo 54 mostra o resultado dessa obra, o resultado desse sacrifício. Em Isaías capítulo 53 fala de Jesus morrendo por nós. Em Isaías capítulo 54 fala que Deus não está mais irado conosco por causa da obra de Jesus na cruz do Calvário. Meus irmãos, Deus não está irado com você, Deus não está vingando da humanidade. Eu creio que o que está acontecendo, essa pandemia, eu creio que tudo isso que está acontecendo é cumprimento das profecias da Bíblia Sagrada, é cumprimento da palavra de Deus. Isso serve para reforçar o quanto a palavra de Deus é verdadeira. Isso serve para reforçar que, se você acredita que o que está acontecendo é o cumprimento da palavra de Deus, você precisa também acreditar que Deus te ama tanto, que Deus não está bravo nem zangado com você, que Deus não está sentado no trono dele estudando um meio de como vai vingar a morte de Jesus, estudando um meio de como vai vingar aquilo que a humanidade tem feito. Não, na verdade o que Deus tem é amor. Na verdade, Deus é amor. A Bíblia diz que Deus nos amou de uma tal maneira que enviou Jesus para morrer no seu e no meu lugar. Amém? Que essa palavra esteja gravada no seu coração. Você é instrumento do favor de Deus. Você é instrumento da graça de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.